Boa noite, muito boa noite, seja bem-vindo aqui a mais uma live, onde vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos extrair lições fantásticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Que bom que você está assistindo esse vídeo, que bom que você está participando aqui dessa sequência de vídeos, dessa sequência de estudos aqui, onde extraímos lições para a nossa vida. E se você ainda não acompanha, segue no Instagram, segue no YouTube, eu sempre posto os vídeos após a live no Instagram, lá no canal do YouTube. Então, você sempre pode estar acompanhando e ficar em dia aqui com as lives. Como sempre, eu recapitulo o que nós falamos no último vídeo, na última live, e depois entramos no tema de hoje. No último vídeo a gente falou sobre o primeiro leproso curado por Jesus Cristo, sobre como isso teve uma grande influência na sua vida, né, na vida do leproso, e no ministério de Jesus, e também depois o paralítico, que vem ali para também ser curado, certo? Então a gente falou sobre esses dois milagres, extraímos lições. Você pode entrar no último vídeo, pode procurar e pode ir lá achar, né, essas informações. E hoje vamos falar sobre alguns textos, né, que a gente inicia lá em Mateus 9, Marcos 2, Lucas 5. Então são coisas que acontecem nesses versos, até lá Marcos 3, Lucas 6 e, se eu não me engano, Mateus, eu acho que Mateus 2 também, Mateus 4, né? Não, perdão. É Mateus 9, Marcos 2 e 3, Lucas 5 e 6 mais ou menos ali. A gente vai tirar algumas lições desses versos hoje, né? Então, o primeiro é sobre o chamado de Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos, tá? E quando ele foi chamado por Cristo, é até engraçado quando nós nos deparamos com o chamado de Mateus, porque ele é um pouco diferente. Quando você olha para o chamado de Pedro, quando você olha para o chamado ali de André, seu irmão, você vê que ocorre um milagre, você vê que eles ali enchem as redes de peixes, né? Quando você vê o chamado de Natanael, ali Deus fala o que ele estava pensando, onde ele estava sentado, fala que ele viu ele ali, né? Demonstrando ali que Deus acompanhava ele. Agora com Mateus foi um pouco diferente. Por que com Mateus foi um pouco diferente? Porque ali Mateus estava simplesmente sentado na coletoria de impostos, fazendo seu trabalho, ele era um coletor de impostos. Jesus passa por ali, olha nos olhos de Mateus e fala assim: me segue. E Mateus larga tudo e segue ao Messias. E por que com Mateus parece que é tão fácil do que com os outros discípulos? Porque não teve milagre, não teve nenhuma ação assim meio que sobrenatural, não teve que provar que ele era o Messias, nada. Porque simplesmente o olhar de Cristo, simplesmente o chamar, o Cristo vê Mateus como uma pessoa, já era algo sobrenatural para aquele coletor de impostos. Lembrando que quem eram os publicanos, né, que eram os coletores de impostos, que eram as pessoas que se dedicavam ao seu trabalho a colher impostos do povo judeu, e que eram judeus também, eles eram muito criticados, eles eram muito perseguidos e também muito julgados pelo povo judeu, porque Roma ali subjugava toda a Judéia, né? Roma subjugava o povo judeu e eles tinham que pagar impostos para os romanos, como uma forma ali de ordem, né, dos romanos, como uma forma de submissão. Só que os romanos eles alistavam judeus para cobrar de outros judeus. Então nós vemos que Pedro, que era um pescador, muitas vezes teve que pagar impostos altíssimos para algum cobrador de impostos que também era judeu, que sabia da situação ruim que aquele pescador que Pedro estava passando, mas mesmo assim tinha que cumprir o dever de Roma, né? Então por isso que havia muito essa questão, esse preconceito com os publicanos, com os cobradores de impostos, porque para muitos judeus eles eram traidores, né? Eles traíram o seu povo, traíram as suas leis, simplesmente alistaram ao inimigo, e isso fez com que causasse muito problema e causasse muito preconceito realmente ali entre os judeus e os que eram considerados publicanos, ou seja, aqueles que trabalhavam para Roma. Então era muito comum, e aí a gente acaba lendo, entendendo a época, entendendo muito o que acontecia, que as pessoas muito provavelmente não olhavam mais para Mateus, para Levi e Mateus.
Muito provavelmente a sua família tinha vergonha de ser parente dele. Seus pais talvez não conversavam mais com seu filho. Eles não tinham mais aquele contato familiar por causa que eles tinham muito preconceito, muita discriminação e viam ali o seu filho, o seu parente, o seu amigo agora como um traidor e se afastaram dele. Então ele era um judeu isolado no meio de outros judeus pela sua profissão, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele trabalhava, e isso fazia com que as pessoas não considerassem ele como uma pessoa, não olhassem mais para a cara dele. E vivendo isolado de toda uma nação, vivendo isolado de seus amigos e familiares, ele nunca imaginou que o próprio Messias, que ali ele começou a ouvir falar, vestígios daqui, vestígios dali, o que o Jesus estava fazendo, ele jamais imaginou que Jesus olharia para ele. Os sacerdotes da época não olhavam para ele, julgavam ele como algo inferior a um animal ali e sem respeito nenhum, julgavam ele como um traidor que não possuía perdão. Então, quando o próprio Messias, aquele que todos estavam falando sobre, aquele que veio trazer paz, que curava, que perdoava, olha para ele, e não olha de qualquer jeito, mas olha com um olhar de amor para Mateus, e simplesmente chama: segue-me, vem após mim, vem comigo. Mateus larga tudo e vai, porque ele queria essa paz, ele queria esse perdão, ele estava arrependido ali de tantas coisas que ele era obrigado a fazer pela sua profissão, e agora ele encontra em Jesus uma chance de recomeço, uma chance de poder ali encontrar a paz e o perdão pelos seus pecados. E é isso que ele faz, ele larga tudo, segue a Jesus. E não só isso, mas quando a gente vai um pouco mais para frente, né, a gente vê que Jesus ele vai seguindo, vai chamando pessoas para o seguir, e uma grande multidão ali acaba seguindo também a Jesus, né? E quando Mateus é chamado, só fazendo aqui um adendo, quando Mateus é chamado, ele faz um jantar ali para expressar sua gratidão, para expressar ali a alegria que ele estava sentindo e repartir com outras pessoas. Então alguns publicanos foram chamados também para esse jantar, os discípulos de Cristo, Jesus, todos eles estavam ali participando, e ali eles são muito julgados, né? Algumas pessoas vêm ali e falam assim: por que Jesus está comendo com pecadores, com publicanos, né? Por que Jesus, diferente de João Batista, não está jejuando, mas está ali se fartando com pessoas erradas, pessoas pecadoras? Então foram tentando ali trazer conflito, trazer dúvida na mente dos discípulos, trazer dúvida na mente daqueles que seguiam a Jesus, mas pelo contrário ali, as pessoas que seguiam a Jesus viam nesse ato de Jesus sentar, jantar com eles, comer, né, ter um convívio com as pessoas, viram nisso o amor de Deus por elas. E aí que vem a questão mais incrível, porque Cristo ele se misturava, mas ele não se misturava para que as pessoas continuassem no seu caminho ruim, mas ele trazia ali uma paz, uma nova chance realmente de recomeço, e aquelas pessoas que se aproximavam de Jesus eram transformadas, mudavam o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de agir, realmente tinham uma nova vida após o encontro com Jesus. Então esse era o efeito que Jesus tinha nas pessoas. E por mais que outros sacerdotes ali, por mais que outros sábios da lei tentassem trazer dúvidas nas cabeças dos seguidores de Jesus e de outras pessoas ao redor que ali seguiam os passos de Cristo, eles falhavam, porque Cristo ele era muito sincero em tudo aquilo. Cristo ele era muito verdadeiro em tudo que ele fazia, diferente das pessoas que liam as escrituras simplesmente por ler, né? Então eles viam essa sinceridade em Jesus, e eles viam verdade em Jesus, a verdade que traz libertação, que traz paz, que traz ali algo que tantas pessoas estavam buscando. E isso faz com que Jesus tivesse que enfrentar muita oposição daqueles que queriam ser influentes na época, né? Aqueles que tentavam através do medo, que tentavam através da sua posição no templo, na sua posição no meio dos sábios da lei ali,
tentar influenciar o povo para as medidas que eles mais gostavam, que eles queriam ali implantar ou passar para o povo, né? Queriam ter esse poder além dos outros, viam em Cristo ali um grande obstáculo, porque Cristo falava das Escrituras como ninguém outra pessoa falava na época. Cristo falava com naturalidade, porque ele vivia as Escrituras, ele vivia o que estava escrito e ele entendia o que as Escrituras ali traziam. Não era só usar as Escrituras como um meio para passar as ideias dele. Não, Cristo era a essência das Escrituras, né? O caráter de Deus está presente na sua lei e Cristo é Deus. Então, por isso que era tão natural para ele falar e cumprir ali tudo que estava escrito. Diferente dos sábios da lei que não tinham essa convivência, não tinham esse estudo real e direto, né? E isso trouxe um grande problema com a questão do sábado, né? Nós vemos ali em alguns versículos, mais especificamente, João não. Mas eu vou achar até um pouco ali mais para frente, mas mais especificamente quando eles estão andando, e aí os discípulos têm fome, né? E eles ali pegam algumas espigas para comer. Eles pegam com a mão, aí eles têm que tirar a semente e comer. E para muitos ali que transformaram o sábado num fardo, perdeu a essência real do sábado, aquilo era um tipo de trabalho, só que eles estavam apenas querendo se alimentar. E ali Cristo ele vem aqui até confrontando essas pessoas, porque o sábado, que foi algo criado lá no Éden, no 7º dia da criação, Deus descansa, Deus abençoa, santifica e separa o sábado. Deus cria o sábado para ser algo bom, para ser um dia alegre, para ser um dia realmente de descanso e prazer para o povo, não para ser um fardo. Só que por causa do exílio na Babilônia que o povo judeu teve, ali 400 anos antes de Cristo vir, por causa de todos os problemas que a sua apostasia com o passar dos anos trouxe, os judeus ficaram tão preocupados em transgredir o sábado que eles pegaram esse sábado e começaram a encher de regras para que o sábado fosse realmente algo a ser seguido à risca, para que as pessoas não quebrassem mais o sábado. Só que aí eles conseguiram um efeito contrário. Se antes de Cristo vir, naquela época dos profetas, eles transgrediam o sábado, não dando importância nenhuma para esse dia sagrado que foi dado lá no Sinai, com os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, que Isaías cita numa das suas profecias, que vai ser o dia guardado quando Cristo voltar na nova terra, no novo céu. Esse sábado que era tão esquecido lá atrás, agora ele é sobrecarregado. Então o sábado não passa mais a ser um dia de alegria, mas sim um dia que você tem que preocupar com cada passo que você dá. Você tem que se preocupar com cada ação que você faz, porque se você pisar um pouquinho fora do que a tradição que os judeus colocaram falava, você podia pecar, você podia transgredir e corromper esse sábado. E ali Cristo traz a essência do sábado, que é o quê? Amor. Ali você fazer o bem para alguém, você não pensar em si próprio, você não pensar nas suas coisas, mas você pensar no seu amigo, naquela pessoa que está necessitada, para você pensar em Deus, para você esquecer um pouco e tirar da sua mente os problemas do nosso dia a dia. Que na nossa vida está tão corrida que é problema atrás de problema, que é coisa que você tem que fazer atrás de coisas que você tem que fazer, que você não tem um tempo para realmente descansar, parar, respirar. E não é à toa que hoje nós temos tantos problemas de ansiedade, depressão, burnouts, pessoas que precisam de remédio para dormir, precisam de remédio para trabalhar, sabe? É tudo isso de uma vida que não tem paz, que não tem parada. Você liga segunda a segunda e vai numa sequência que o corpo fala, eu preciso descansar. E Deus já havia deixado lá no princípio, o sábado, para que esse dia fosse um dia especial. Um dia que foi realmente separado, abençoado e santificado. Para que eu e você tenhamos ali um tempo de qualidade. Para que nós possamos passar um tempo maior com a nossa família, com a natureza, com amigos, com irmãos. Um tempo que você possa ter uma comunhão especial com Deus. E Cristo, ele refaz esse significado do sábado que há muito havia se perdido. Então, você colher algo para você comer não era pecado. Você ali ajudar o seu próximo não era pecado. E muitos judeus
Ali colocavam até o bem-estar de um animal acima do bem-estar de outro ser humano. Salvar uma ovelha que caía num precipício era aceitável, agora você colher espiga para não morrer de fome era pecado. Então você vê como que as prioridades dos judeus estavam invertidas, como que os judeus realmente não colocaram o ser humano ali no lugar que Deus colocou, um lugar especial de cuidado, realmente que Deus ele tem o valor, né, pela vida humana, ele tem todo esse zelo pelo ser humano, por mim e por você. E Cristo vem restabelecer isso, para que o sábado não fosse um fardo, para que o sábado não fosse esquecido, mas que fosse lembrado e guardado da maneira correta. Um dia alegre, um dia feliz, um dia de amor, de família, de comunhão com Deus. Isso aí, a terceira lição que nós tiramos é a escolha dos apóstolos, né, no meio de uma multidão que seguia Cristo. Jesus escolheu ali alguns nomes, 12 nomes, tá? Para serem os principais ali apóstolos que estariam mais próximos dele, que ele mandaria também para pregar. Nós temos ali vários, já citamos Pedro, Mateus, André, Tiago, João, Tadeu, Natanael não, Filipe, Natanael, se eu não me engano, também tinha Judas, né? E quando você pega para ver a vida de cada um deles, quando eles são chamados, as atitudes, você vê que eles eram pessoas cheias de erros. Nenhum era perfeito. Cristo não chamou ninguém perfeito para essa missão. Uma missão tão importante quanto pregar o evangelho, pregar o Cristo que estava ali vivo, ele confiou na mão de pessoas incapazes, pessoas com pouco conhecimento, pessoas cheias de falhas, mas mesmo assim Cristo confiou para essas pessoas por um simples motivo. Eram elas que mais conseguiam testemunhar a diferença que Cristo fazia na vida de cada um. Olha a transformação que Cristo faz na vida de Pedro, de João e Tiago, que eram considerados filhos do trovão, que eram pessoas explosivas, nervosas, bravas, qualquer coisinha já saía gritando, já saía brigando. E a transformação que tem na vida desses dois, João que depois passa a ser um apóstolo calmo, manso ali, humilde. Então você vê a transformação que vai acontecendo na vida deles, e isso os capacita para ser testemunhas de tudo aquilo que Jesus havia feito na vida deles. E não só isso, ele chamou eles justamente porque muitas vezes Deus não olha nossas falhas, ele não olha os nossos erros, mas ele olha o nosso potencial. Ele vê o que você consegue fazer de melhor, qualquer coisa que você consegue se destacar. Ele sabe que você tem potencial para ir além do que você está fazendo. E é por isso que ele chama, para que essas pessoas tenham uma transformação, para que nós tenhamos uma transformação na nossa vida e possamos realmente cooperar com a pregação do Evangelho, essa esperança maravilhosa que Cristo nos deixa, que é que o mundo, por mais caótico e incerto que esteja, por mais que tenha guerra na Rússia, por mais que tenha crise política, crise econômica, por mais que parece que as coisas estão indo ladeira abaixo e os cientistas falam que a Terra não tem muito mais tempo, né, devido à poluição, desmatamento, aquecimento global, tudo isso, mas isso não é o fim. Ainda há uma esperança, ainda há um local que não haverá mais morte, dor, sofrimento, não haverá mais pecado, não haverá mais coisas ruins. Uma nova terra, um novo céu, que tudo será transformado. Tudo será ali realmente transformado pelo poder de Cristo. É essa esperança que ele nos chama para espalhar. E ele quer transformar a nossa vida para que nós sejamos mensageiros dessa esperança. E no caso específico ali de Judas, né, mesmo sabendo todas as questões que poderiam acontecer sobre a possível traição, né, de Judas ou de algum deles, mas ele chama para si esses 12 para tentar fazer com que, mesmo que ocorra ali uma traição, uma negação, como aconteceu com Pedro, Pedro nega a Cristo, né, do mesmo modo que Judas nega a Jesus de uma maneira um pouco diferente, mas ambos negam a Jesus. E mesmo ocorrendo isso, Pedro se arrepende e volta para os caminhos. Infelizmente, Judas não. Ele tem um destino totalmente diferente. Mas Cristo trabalhou para que mesmo que os discípulos se afastassem naquele momento tão difícil que foi ali a morte de Jesus na cruz, mas que eles ainda tivessem condições de voltar para os caminhos, de se restabelecerem como
mensageiros e de que a esperança não acabasse na vida deles. Por mais que Cristo ali morresse na cruz, sabe, que ainda haveria essa esperança, depois ele ressuscita, né, depois no terceiro dia, mas que eles não entrassem em desespero como Judas entrou. Então, esses anos de ministério que Cristo também chama os 12 apóstolos, não foi à toa. Foi para trabalhar a vida deles, para prepará-los para esse momento de trevas que passou ali, que foi quando eles são separados de Cristo, ali por um período de tempo, né? E isso poderia ter causado maiores problemas se eles não tivessem entregado seus corações para Cristo. Então, nós vemos que os 12 não foram chamados à toa, não foram perfeitos, haviam falhas, haviam dificuldades, haviam defeitos, mas que Cristo foi trabalhando com eles para extrair o melhor de cada um deles e para prepará-los para o reino eterno. E é isso aí. Essas foram as lições de hoje. Foram 3 lições aqui que nós tiramos hoje. Que bom que você está aqui assistindo, que bom que você entrou nessa live ou depois no YouTube, o vídeo fica gravado, no Instagram também. Que bom que você está assistindo, saiba que não é à toa, o Espírito Santo está falando com você e ele trouxe você aqui com um propósito. Então fale com Deus hoje em oração, converse com Ele, saiba que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para você, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado e eu espero você no próximo vídeo, na próxima live, para juntos tirarmos mais lições aqui do que a Bíblia vem trazendo para mim e para você. Boa noite, um abraço, fica com Deus e até a próxima.